Estamos começando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, essa temporada agora de reflexão da carta de Paulo aos Romanos. E já no começo do programa aqui, uma frase de São Leão Magno, uma frase para nos inspirar. E olha só o que ele diz: toma consciência, ó cristão, de sua dignidade, e já que participaste da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno da tua condição. Então, uma exortação de São Leão Magno para nos inspirar. Esse pensamento, uma exortação pedindo para que não voltemos aos erros do passado. Para quê, né? Voltar ao erro do passado, mas a gente é teimoso e continua a voltar. Então, somente a graça de Deus para nos ajudar a ter uma decisão firme, uma vontade firme para permanecer nos caminhos do Senhor. O nosso estudo de hoje está em Romanos 6, de 1 a 11. Tome aí então caneta e caderno na sua mão, porque está começando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos rezar então, pedindo ao Senhor que Ele nos ilumine nesse momento. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora então que ela nos conduza nesse dia, nesse nosso estudo da palavra. Maria é aquela mulher que disse sim a Deus, à vontade de Deus. Nossa Senhora, nós pedimos a tua intercessão para que realmente possamos ser agraciados com a compreensão da palavra, para que possamos colocar em prática essa palavra. E assim nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje o nosso estudo está em Romanos 6, de 1 a 11. Morte e vida com Cristo. Que diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo algum. E olha, já no começo hoje do nosso estudo, a gente quer chamar o Padre Cláudio para nos explicar, para nos esclarecer isso. Por que Paulo diz que não se deve pecar, apesar de sermos alcançados pela graça, Padre Cláudio? Paulo hoje vai nos dizer que nós não devemos pecar, apesar de sermos alcançados pela graça. Com certeza havia uma dúvida na própria comunidade. Vamos continuar pecando? Afinal de contas, a graça de Deus está em nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Muita gente entendia essas palavras de forma equivocada. E Paulo vai dizer, não. Se nós estamos na graça, não devemos mais viver a nossa natureza de homens velhos, mas de homens novos. Aliás, nesse trecho, Paulo aprofunda a teologia do batismo, de que nós fomos mortos para o pecado através do nosso batismo. E o que é o batismo em Paulo? É a imersão na vida em Cristo, de nos tornarmos da mesma natureza que Cristo, não divinos, mas com uma centelha da divindade em nós. É desta forma que Paulo vai dizer que quando nós nos tornamos filhos de Deus, através do nosso batismo, nós morremos para a nossa antiga existência e devemos viver como filhos de Deus, filhos da luz, filhos da graça. Não podemos mais continuar sendo filhos do pecado, ou seja, esse caminho já não mais nos pertence. Jesus Cristo nos alcançou até o nosso próprio pecado, até as nossas próprias mazelas interiores, a gente pode dizer. E não podemos fazer menos, não podemos desconsiderar esta graça que está em nós. Ao contrário, devemos ter consciência de que nós fomos mortos para o pecado e somos vivos hoje em Cristo Jesus, graças à sua morte, à sua ressurreição, à sua imensa misericórdia. Vivamos como homens e mulheres tocados pelo Espírito,
e não só pela carne, que a gente possa ter esse caminho, e que é um caminho de graça, é um caminho de vida. Obrigado, Padre Cláudio. E a gente continua o nosso estudo no versículo 2. Nós que já morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? E aqui nós encontramos um princípio eterno. Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Em seguida, uma promessa de Deus. Pois se fomos, de certo modo, identificados a Ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. E que promessa maravilhosa! Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Princípio eterno no versículo 7. Pois aquele que morreu está livre do pecado. E se já morremos com Cristo, um outro princípio eterno, cremos que também viveremos com Ele. Em seguida, um outro princípio eterno. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Pois aquele que morreu, outro princípio eterno, morreu para o pecado uma vez por todas. E aquele que vive, vive para Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus no Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí a gente nos pergunta, diante do Senhor, diante de Jesus Palavra, nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora para compreendermos, Senhor, o que o Senhor quer me dizer? Qual a mensagem de Deus para mim no dia de hoje? Qual a mensagem de Deus para você no dia de hoje? Pergunte para Deus. Deus está nos falando. Deus quer nos falar. E é interessante, logo no versículo 1, quando diz assim: então nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus aumente? Porque no estudo que nós fizemos anteriormente, diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, o que nós vamos fazer? A gente então vai começar a pecar bastante para que haja mais graça, como se fosse um investimento? Quanto mais eu peco, mais graça eu tenho? De jeito nenhum. A gente, logo no começo, São Leão Magno nos falou, cristão, toma consciência da tua dignidade e não voltes aos erros antes. Portanto, nós morremos para o pecado, estamos mortos para o pecado. No batismo, quando nós recebemos, nós somos agraciados com uma vida nova. Então, qual a mensagem de Deus no dia de hoje? Uma mensagem para mim, uma mensagem pessoal. Deus está nos falando. A mensagem de Deus é viver com Cristo. Viver com Cristo requer renúncias. E essas renúncias, gente, talvez a palavra renúncia a gente entenda como coisas negativas. Não, renunciar ao mal, renunciar àquilo que nos faz mal, para acolher o quê? Aquilo que nos faz bem, que é a graça de Deus. Então, viver com Cristo requer renúncia ao mal e acolhimento ao bem. E aqui bem eu vou colocar com letra maiúscula, porque é bem que é acolher a Deus, acolher Jesus e acolher ao bem que Ele nos oferece, vivendo uma vida de bem, praticando coisas boas, praticando o acolhimento, praticando a justiça. E é isso que o Senhor me chama hoje a colocar em prática. De que maneira colocar isso em prática? Sendo o bem para o meu próximo. Sendo o bem para o meu próximo. E aí você talvez possa estar fazendo aquela pergunta que fizeram a Jesus: Senhor, mas quem é o meu próximo? E essa pergunta eu vou deixar para você mesmo refletir aí na sua casa.
quem é o meu próximo? Quem são as pessoas mais próximas a mim? Quem são as pessoas mais próximas a você? São aquelas pessoas que se aproximam de você ou que você se aproxima delas. Então, continue aí o seu exercício com a palavra de Deus, refletindo quem é o meu próximo, para quem eu devo praticar o bem. Tá bom? Fica essa reflexão e nós pedimos realmente que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e que Nossa Senhora, ela vá à frente, abrindo as portas para nos conduzir, para que realmente a gente consiga colocar isso em prática e ser o bem para o nosso próximo, tá bom? Então, a Bíblia no meu dia a dia fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. cançãonovaplay.com. Assine já!